andropausa gera dúvida em muitas pessoas, né? Pouco se fala sobre esse assunto e é por isso que no vídeo de hoje a gente tira algumas dúvidas sobre esse tema. Oi, Bruna. Excelente questão. Na mulher, a gente tem a menopausa muito bem definida. Ela tem uma variação hormonal até a última menstruação e daí em diante ela entra na menopausa, onde caem de forma abrupta os níveis hormonais da mulher. No homem, a gente tem um declínio progressivo. Em alguns homens esse declínio é mais rápido, em outros ele é mais lento. Mas o termo mais correto até seria o declínio androgênico do envelhecimento masculino, DAEM, mas no popular é mesmo andropausa. É verdade que todos os homens vão sofrer com a andropausa? Não. Você tem homens às vezes com mais de 80 anos tendo filhos. E com que idade os homens começam a ter uma perda gradual de hormônios? Geralmente, em torno dos 40 anos, você começa a ter esse declínio. Em alguns homens, a depender de fatores de risco como obesidade e alimentação, pode ser mais cedo, mas geralmente em torno dos 40. E esse declínio, como a gente falou, em alguns ele é muito lento, é uma rampinha devagar que ele está descendo, em outros ele desce bem rápido, como se ele descesse de elevador. Olha, Ulisses, eu estudei um pouco desse assunto e eu sei até quais são os sintomas da andropausa, viu? Vamos lá, ó. Redução ou perda da libido, disfunção erétil, redução da fertilidade, diminuição dos testículos e dos pelos corporais, mamilos inchados. Eu esqueci de algum? É interessante a gente tentar entender a função da testosterona, né? Então a testosterona, ela vai ajudar na cognição, vai ajudar na massa muscular, vai ajudar em termos de níveis lipídicos, então colesterol, triglicerídeo, vai ajudar também na função sexual, como você falou, em pelos corporais. Então, na andropausa ou no DAEM, quando a gente tem esse declínio da testosterona, então a gente vai ter tudo ao contrário disso. Então, eu posso ter problema de cognição, problema de memória, eu posso ter mais problemas com colesterol, eu posso ter mais dificuldade de perder massa gorda, posso ter dificuldade de ganhar massa magra, perda de massa muscular, tudo isso por falta de testosterona, que é o que acontece no DAEM ou andropausa. E todos esses que você falou estão corretos, né? O homem geralmente ele vem procurar o urologista muito mais pela parte como você falou, os sintomas sexuais, a disfunção erétil, a perda de libido. Então ele chega muito mais por conta disso, mas todo esse conjunto pode ser por conta da deficiência de testosterona. Olha, já que eu mandei bem em relação aos sintomas, fala pra gente quais são os fatores de risco. Para a gente ter essa queda mais acentuada do nível de testosterona, um dos principais fatores de risco hoje em dia é obesidade, a má alimentação que está associada com a obesidade, o sedentarismo. Quanto mais parado a gente está, o nosso corpo entende que não precisa produzir tanta testosterona, então também é outro fator de risco. E até mesmo ansiedade e depressão também estão relacionados com a queda mais rápida e piora dos sintomas do DAEM, da andropausa. Vamos para um bate-bola rápido? Como é feito o diagnóstico da andropausa? O diagnóstico ele vai se basear em dois pilares, que é de sintomas, como a gente já conversou, e o diagnóstico laboratorial, que aí a gente vai medir o nível da testosterona no sangue. Uma coisa importante é porque às vezes a gente fica, quanto que é a testosterona normal, abaixo de quanto eu vou ter que olhar? Eu gosto muito de brincar com a questão do sapato. Então o meu mesmo sapato ele tem um número aqui no Brasil, um número dos Estados Unidos, um número no outro canto. Então vai depender do teste laboratorial que você fizer. Para alguns testes vai ser abaixo de 220, para outros testes abaixo de 300, o nível de testosterona. Mas nem vou olhar simplesmente o nível de testosterona e nem simplesmente o nível de sintoma. Então o homem ele pode estar com queda da libido, com dificuldade de ereção, por um diabetes descompensado ou por uma depressão. Então a gente tem que ter essas duas coisas para poder pensar em tratamento. Como aliviar os sintomas? Aí vem exatamente a questão do tratamento. A gente vai aliviar tratando esse homem de forma adequada. Se ele tem uma deficiência de testosterona, aí sim nós temos que pensar em oferecer testosterona para esse homem. A gente pode oferecer a testosterona de forma direta, que ela tem duas formas principais, que seria a forma injetável ou então a forma de gel. Tá? Não existe testosterona oral, porque se ela passar pelo fígado vai dar muito problema no fígado. Ou então eu posso dar medicamentos que vão ajudar meu corpo a produzir testosterona.
qual que é a alimentação indicada? Um outro ponto que a gente tem que pensar é exatamente quando o homem está consumindo hormônio feminino. E muitas vezes a gente consome hormônio feminino sem nem saber. Então, quando eu pego aquele franguinho lá da granja, que lá no meu sítio ele demora 3 meses para chegar no tamanho de frango e na granja ele chega com 20 dias, às vezes foi por conta de hormônio feminino. Então, algumas vezes, com ovos, com frangos, a gente está comendo muito hormônio. E aí, com isso, eu posso ter uma desregulação nos meus hormônios por conta disso. Se eu estou comendo muita gordura, eu também vou ter mais conversão periférica de testosterona em estrógeno. E isso também vai ter problema. Então, quanto mais saudável for minha alimentação, quanto menos produtos industrializados, quanto mais produtos naturais eu consumir, quanto mais eu tiver atividade física regular, meu sono estiver bem, eu não estiver deprimido, não estiver ansioso, tudo isso vai prevenir de eu ter um declínio muito rápido e de apresentar sintomas. Para terminar, eu tenho mais uma dúvida. Todos os homens que estão na andropausa precisam fazer reposição hormonal? Aí a gente vem em outro ponto, que são os homens que não devem fazer reposição hormonal. Então, aquele homem que tem um câncer de próstata não tratado, ele não deve receber testosterona. Se aquele homem, mesmo com 40, 50 anos, ele estiver pensando em ter filhos, ele não deve receber testosterona. Porque funciona parecido com o que a mulher faz para poder não engravidar. A mulher, o comprimido que ela toma é exatamente hormônio para poder ela não ovular. Então, no homem, na hora que ele faz o uso de testosterona, ele para de produzir espermatozoide. Então, se o homem ele pensa em ter mais filhos, ele não deve usar testosterona. Homens também com uma carga de massa muito alta é outra contraindicação para o uso de testosterona. Então não é assim, estou com testosterona baixa, vou usar testosterona. Eu tenho sempre que pesar prós e contras da reposição de testosterona. O uso da testosterona indevido também está relacionado com problemas hepáticos, cardíacos e até mesmo ruptura espontânea de músculo e tendão. Qual que é a mensagem que você deixa para quem quer saber mais sobre a andropausa? Cuide-se. Comece de hoje. Mesmo você que tem aí 20, 30 anos que está nos assistindo, tenha uma alimentação adequada, pratique atividade física, tenha lazer, tenha um bom sono e cuide-se. Se sentir alguma coisa, procure o médico. E aí, gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. Até a próxima!